neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus não faz castelo em areia. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. A imagem de Deus se nos fez por amar, para a glória divina ao mundo mostrar. Mas o homem falhou e de Deus se afastou, sem ao menos prever o que iria perder da eternidade, pois Deus planejou a redenção da cruz ao pecado. E da glória dos céus ele ao mundo desceu, pra de novo nos legar a imagem de Deus. Sim, eu creio, Senhor, que és o meu Salvador. Meu pecado tirou, mas o preço pagou. Viverei pra cantar tão real salvação. Minha vida hei de dar, também meu coração. Nunca compreenderei tão grande amor que o seu filho deu ao pecador. A imagem de Deus com fervor louvarei, e enquanto eu
Deus não faz castelos em areias. Isso nos faz lembrar da moça, do rapaz, do homem, da mulher e até mesmo da criança, que ora fica em silêncio, pensativo, pensativa, fazendo castelos na areia. Quando caem em si, levam até um susto. Pois bem, meus ouvintes, Deus não faz castelos em areias como os homens fazem. Muitos há que, ao verem outros casais, esposas, maridos, que aparentemente são mais felizes do que eles, fazem castelos. Ah, se eu tivesse uma esposa como aquela. Ah, se eu tivesse um marido como aquele. Ah, se eu tivesse uma fazenda. E por aí você vai indo. Deus nunca vai ser encontrado, nunca pode ser encontrado pensando, ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse casado com a católica em vez de ter casado no tabernáculo da fé. Como quem ficou frustrado na sua grande aventura de ter uma esposa eterna. Não. Deus não faz castelos na areia. E o profeta de Deus nos mostra na mensagem Futuro Lar do noivo celestial e da noiva terreal que nós estávamos nos pensamentos de Deus. Atributos do pensamento de Deus é que somos. Ele não pensou numa pessoa que ele não pudesse tê-la. Jesus disse, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai envie. E ele afirma em São João capítulo 10, dizendo que as ovelhas do Pai ninguém pode arrebatar. E logo, no versículo seguinte, ele afirma, ninguém as arrebata de minhas mãos. Ele não perde, ele não pensou em vão, ele não fez castelo na areia para ter você na eternidade. Isso é que tem que ser considerado. E como infinito que é, por isso onipresente, onisciente, onipotente, tendo presciência, ele colocou seu nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Deus não pode te perder. Isso seria um fracasso de sua parte. Ele não pode te perder. Guarde isto. Ele pode até te recolher, tirar da terra antes do tempo, mas te perder não. Isto falando da alma. Isso falando do ser, que é um atributo do pensamento de Deus, porque, afinal de contas, ele não faz castelo em areias. Temos o quadro do ministério pessoal de Jesus na terra. Ele nasceu como filho de Deus, morreu como filho de Deus, ressuscitou como o Filho de Deus, sendo o próprio Deus.
sendo o atributo máximo de Deus, habitando nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Não teve nenhuma tentação que pudesse levar a Jesus a oscilar, a dizer assim, bom, eu vou pensar, depois te dou a resposta. Não. Ele foi tentado em tudo que um homem possa ser tentado. Tudo que você possa imaginar que um homem enfrenta no sentido de tentação, ele enfrentou. Se ele deixasse de ser tentado em uma coisinha qualquer, ali Satanás pegaria toda a humanidade. Formaria seu elo. Mas ele foi tentado em tudo. Assim diz o Senhor, assim diz a Bíblia. Agora, voltamos a afirmar. Ele não teve que pedir um prazo. Amanhã eu te darei a resposta. Você sabe que, estando na mulher, no homem, aquele homem, aquela mulher não pede prazo para dar a resposta? Sem dúvida alguma, a resposta é instantânea. Uma certa moça foi afrontada em um colégio, contrariando o artigo 5º da Constituição brasileira. A escola deveria ser um exemplo de manutenção dos princípios cristãos. Então você não pode estudar sem usar calça esporte, que é uma abominação diante de Deus. Mas não falta doutor amontoado para si, conforme suas próprias concupiscências, para interpretarem a Bíblia, para dizerem que isso não tem nada a ver. Então você vai pedir uma carta para o seu pastor, que você não pode usar calças compridas. A moça não pediu prazo. Disse, não, eu não vou pedir carta nenhuma para o meu pastor. Ainda que ele me desse, permitindo, eu não vestiria. É o que elas deveriam fazer. Se o povo quiser, você sabe, essas aberrações não poderiam acontecer se quisesse. Mas ela, como tantas outras, não titubeou, não pediu prazo. E foi o que Eva deu para a serpente. Foi prazo, e mais prazo, e amanhã de novo, e não sabemos quantos anos, quantos séculos aquilo operou, até que aconteceu. Voltamos a afirmar, Deus não faz castelos em areias. Você não é um castelo feito em areia. Se você foi um castelo feito por aquele rapaz na areia, você vai saber já a razão do porquê seu casamento foi de água abaixo. E você também fez do casamento uma fantasia. Do amor, uma fantasia. E tudo isso deu no que tem dado e vai dar. Agora, indo para as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
Jesus, no seu ministério pessoal aqui na terra, não foi reconhecido definitivamente por aqueles que não eram atributos do pensamento de Deus. Agora, você já pensou um pensamento de Deus sujo como Maria Madalena? Sujo como a samaritana? Sujo como o ladrão crucificado ao lado direito, arrependido? Sujo como Pedro, como João, como qualquer ser humano? E logo ser um atributo do pensamento de Deus? Logo estar entre aqueles que estariam no cenáculo, sendo cheios do Espírito Santo, sendo cheios do próprio Deus. Oh, meu Deus! Às vezes eu me procuro aonde é que eu estou. Onde estou parado? Que pessoa me convinha ser em santo trato e piedade? Se você analisar isto da forma que isto é, você vai sentir vergonha. Você vai ficar envergonhada, envergonhado de, apesar de suas mazelas, você ser um pensamento de Deus, pensamento sujo, não, pensamento limpo, lavado e redimido no sangue de Jesus Cristo. Isso é tremendo. Agora, ele está ali dizendo, eu como Deus me enganei a respeito dele, a respeito dela. Não esperava isso dele, não esperava isso dela. Como ficam os caquejaradores da vida quando ficam sabendo de tal e tal coisa, expressando as suas naturezas. Ora, você encontra em si próprio um rastro, um sinal que você é um pensamento de Deus. Vamos, tenha coragem. Entre véu adentro dos fatos e da realidade. Pense no que é um altar e tenha coragem, ousadia. Hebreus capítulo 10. Tenha coragem, ousadia para entrar. E você vai constatar que apesar de tudo que te envergonha, você é um atributo do pensamento de Deus. Foi isso que salvou uma pobre mulher já de idade num bar, suando ali entre homens, fumando, bebendo. O profeta de Deus teve que entrar ali buscando alguma coisa para comer. E quando ele viu aquele quadro, ele pensou, por que Deus não varre uma peste desta do mundo? Que será da minha filha, do meu filho, das minhas filhas? Que quadro horrendo! Deus o chamou lá fora e mostrou para ele aquele arco-íris de sangue. O sangue bombeando por ele, por William Branham, 24 horas por dia. E ele vendo ali que ele era perdoado, protegido pelo sangue, para manter-se como um atributo no pensamento de Deus, limpo. Ele, William Branham, dependia desse sangue. E ele ficou feliz, satisfeito. Aí Deus disse para ele, você está feliz, satisfeito, porque você viu seu quadro aqui, o sangue sendo bombeado, te protegendo, te mantendo limpo. E, no entanto, você está condenando aquela mulher lá dentro. Ah, ele voltou lá diferente.
terminou nisto. Ela, tanto quanto os demais, aquele militar que estava contra a lei, jogando na máquina de papa-níquel, todo mundo do bar caindo de joelhos. E ela estava na reunião da noite e foi salva, lavada pelo mesmo sangue que lava o profeta de Deus. Nós temos que passar por engenhos. Nós temos que passar por valados. Nós temos que passar por experiências amargas, tristes, para sabermos o que significa essa graça, essa misericórdia, para saber o que significa ser um atributo no pensamento de Deus, cidadão do futuro lar, do noivo celestial e da noiva terrenal. Não é fruto de um processo religioso, denominacional, organizacional. Um espírito religioso nunca fabrica um cidadão do reino dos céus. Isso vem lá da eternidade para a eternidade. E você está nisto porque Deus te colocou, não porque eu coloquei. Em nome de Jesus Cristo, tenha essa saúde, esta vida, este vigor em sua alma. E proclame: eu sou um atributo do pensamento de Deus. Amém. Um dia carregado e só eu ia caminhar, gemia sob um peso e dor, sem ter a quem falar. Sentia os pés cansados e a força me faltou. Então o mestre a voz me confortou. Meus pés senti cansados na via para a cruz. Conheço as tuas dores, levei-a sobre a cruz. Não temas, sou contigo, é grande o meu amor. Ó, toma tua cruz e segue-me. As velhas redes eu deixei, Jesus, pra te seguir. Meu peito se inflamou de amor, saí pra te servir. Eu quis ganhar-te as almas, reveses encontrei. Fraquejo, amado mestre, o que farei? Deixei levar na glória, ao mundo vim por ti, pra te levar a glória, a cruz sofri por ti. Não temas, sou contigo, meu nome é Salvador. Ó, toma tua cruz e segue-me. Eu sinto alento, ó meu Senhor, ouvindo teu falar. Queria fazer tanto aqui, Jesus, pra te agradar, mas vejo em mim fraquezas, não vejo em mim poder. Ouvi o amado mestre então dizer: se um copo d'água apenas
somente na fraqueza se opera o meu poder. Na tua força, ó mestre, eu seguirei.